Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marciel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus em mais um dia falando sobre fidelidade. E hoje vamos aprender um pouquinho como é trabalhar com integridade e fidelidade a Deus e assim representá-lo ao mundo. Mas antes de irmos para o estudo de hoje, eu preciso trazer uma informação aqui muito importante. O Gineu pediu para que nós orássemos pelo seu irmão. E ele mandou uma resposta pelo WhatsApp dizendo: olha, meu irmão está melhor, mas ainda precisa das suas orações. Vamos seguir orando aqui por seu irmão e por todos aqueles que fazem os seus pedidos de oração. E aqui eu quero aproveitar e mandar um abraço especial para a Cleide Graças, o Raimundo Diniz, o Marcos França, também para a Estela Diniz, a Maria Santos e a Rúbia Barbosa, que diz: como é difícil criar os filhos, se referindo ao vídeo de ontem. E realmente é muito difícil, mas Deus nos dá força, nos capacita e deixou instrumentos importantes como conselhos em sua palavra. Por isso que é tão importante eu e você conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida e assim retransmiti-las aos nossos filhos e filhas. É o que nós lemos em Deuteronômio 31. Leia este capítulo e você vai ver quão importante é os conselhos deixados por Moisés ali naquele capítulo. E se eu fosse você, eu não me restringiria ao capítulo 31 de Deuteronômio. Eu ia ler o livro inteiro. É muito gostoso, tem muitas orientações importantes, vale muito a pena. E agora eu quero falar para você que está aqui em nosso canal pela primeira vez. Seja bem-vindo e bem-vinda. Sinta-se à vontade aqui no canal Vocacionados. Aproveita para se inscrever. Tem um botão aqui embaixo, se inscreva. Também deixe o seu curtir, que é o joinha. Comente e compartilhe. E também habilite as notificações. É um sininho que está aqui embaixo. Em algum momento aqui você vai ver abaixo do vídeo tem um sininho, você aperta porque aqui nós temos vídeos diariamente. Então é importante você fazer isso também. Agora sim, eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: mantenham-se afastados de toda a forma do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Em outras versões, estas palavras de Deus inspiradas a Paulo pedem para que o crente se abstenha de toda a forma do mal, o que significa, entre outras coisas, abdicar, negar, afastar ou não compactuar com o mal. Em suma, é tomar para si as palavras atribuídas ao imperador romano Júlio César, que diz: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Você conhece o fato por trás desta frase cunhada por Júlio César? Eu vou tentar fazer um resumo aqui do que aconteceu. O ano era 62 a.C. e a segunda esposa do imperador Júlio César, Pompeia Sula, deu uma festa só para mulheres em sua casa, ficando assim estabelecido que seria terminantemente proibida a entrada de homens, até mesmo do próprio imperador. Só que ali em Roma havia um homem muito rico que se apaixonou por Pompeia Sula, que era uma jovem muito bonita e atraente aos seus olhos. E o que fez este homem? Seu nome era Públio Clódius. E o que ele fez? Ele teve a ideia brilhante de se disfarçar de uma tocadora de lira para conseguir entrar de forma clandestina na festa e se aproximar da mulher dos seus sonhos. Claro que essa ideia não foi bem sucedida e ele logo foi descoberto e expulso do local da festa. Mas o estrago já estava feito. A história se espalhou de boca em boca por toda Roma. E como diz o ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Logo, a história era contada de várias formas e com diversos arremedos, mesmo que não tivesse acontecido absolutamente nada. E segundo a história, ao saber do ocorrido, imediatamente o imperador Júlio César usou este fato para se divorciar da sua esposa e disse: a mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Essa história bem que poderia retratar a vida do cristão. E adaptando a fala do imperador, podemos afirmar: ao cristão não basta ser honesto, ele deve parecer honesto. É por este motivo que a Bíblia está repleta de conselhos que, seguidos, têm o poder de livrar o crente de situações que, se não evitadas, terão ali grandes dificuldades para restabelecer a verdade dos fatos. E muitos destes conselhos encontramos nas cartas que Paulo escreveu, e em sua maioria são conselhos que não deveriam ser usados como base para uma nova teologia de salvação,
como, por exemplo, deixar de comer carne oferecida aos ídolos. Em algumas de suas cartas, este é de fato um tema recorrente. Lemos isso em Romanos 13:13, 1 Coríntios 8, 7 a 13 e capítulo 10, 28 a 33. Mas não era para comer ou deixar de comer carne. Estes textos apontavam em uma direção do que a proibição de comer a carne oferecida aos ídolos. O que ele ensinava era que, se a opção em comer carne estava ali escandalizando o irmão que era novo na fé, seria prudente evitar o consumo destas carnes. E ele chega a afirmar que a consequência para os novos crentes na fé, ao verem outros crentes consumindo este tipo de carne que eram oferecidas aos ídolos, era como se a sua consciência ficasse contaminada. Paulo não pregava em favor ou contra comer carnes que eram oferecidas aos deuses, ou mesmo afirmando que não há problema em comer carnes imundas proibidas ali em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Até porque as carnes que eram vendidas nos mercados em Jerusalém não tinham nenhuma espécie de animal proibido pelas leis dadas por Deus a Moisés. O rei Davi já havia entendido este conselho divino já no Antigo Testamento, quando se expressou no Salmo 1 assim: bem-aventurados é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículos de 1 a 3. E aqui eu preciso que você preste atenção para a parte final do versículo 1. Diz assim: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E sabe qual é a ideia por trás de detém? Detém vem do verbo deter, que está aqui neste verso conjugado na terceira pessoa do singular, e é usado para indicar a ação de parar ou de se fazer parar. Detém, portanto, indica a ideia de uma parada mais demorada. É como se usar mais tempo do que o necessário para uma ação. Em outras palavras, Deus nos exorta através de Davi a não ficar mais do que o tempo necessário ao lado de quem só pensa em fazer o mal, pois a gente sabe que há situações impossíveis de se evitar, por exemplo, na sala de aula ou no ambiente de trabalho. Outras não, podemos muito bem sairmos de perto ou evitar até mesmo se aproximar. Mas muita atenção, Davi no Salmo 1 não está munindo o crente de um salvo-conduto para ações rudes e desrespeitosas com quem não comunga da mesma fé. Isso é deixar de cumprir o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E melhor do que as palavras de Davi são os exemplos das vidas de Jacó e José, homens que conviveram em harmonia com quem não cria em seu Deus. Labão, o sogro de Jacó, a todo momento que identificava uma oportunidade de lesar a seu genro, ele não se furtava em agir desonestamente, até que ele percebeu que os seus rebanhos só prosperavam porque Deus era com Jacó. E quando Jacó decide assim ir embora e pede autorização ao sogro, Labão diz: se mereço o seu favor, fique, eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Gênesis 30, versículo 27. Algo bem parecido com o que aconteceu a José, quando ele era escravo no Egito e servo de Potifar, que percebendo que estava diante de um jovem honesto e fiel e que tudo o que ele fazia era bem feito e lhe trazia sucesso, logo o nomeou como seu assistente pessoal e o encarregado de sua casa e todos os seus bens. Mas mesmo assim, estes dois homens de Deus foram tratados desonradamente por quem eram abençoados por eles. Jacó foi acusado pelos filhos de Labão de estar enganando seu pai e por este motivo é que ele havia enriquecido. Já Potifar, para preservar a sua honra diante dos egípcios, escolheu tapar o sol com a peneira e acreditar nas mentiras contadas por sua esposa infiel contra o jovem José. E aqui há uma lição importante para a vida. Não espere que os seus esforços em se manter íntegro e reto no ambiente de trabalho será reconhecido ou sequer recompensado. Quando a luz de Deus brilha em meio às trevas onde o crente está, o inimigo se incomoda, pois sabe que a salvação está chegando e vai agir assim para impedir o progresso da mensagem de esperança. Há um diálogo em um filme que eu gosto muito. O título deste filme é Somos Todos Iguais, que resume o que aconteceu nas vidas de Jacó e José. Este filme é baseado em uma história real e é uma adaptação de um livro lançado em 2006. A frase diz:
Quando se é precioso para Deus, você também se torna importante para o diabo. E mesmo que você decida trabalhar honestamente, crendo no provérbio bíblico que afirma que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro de Provérbios 22:1, o inimigo não retardará os seus ataques com o intento maligno de lhe roubar a sua paz, matar sua esperança no Senhor e destruir a sua fé. João 10, verso 10. Por este motivo, é sempre bom evitar tudo que tenha a aparência do mal em nossa vida, e obedecer a Deus permanentemente vai nos ajudar na resistência a todas as tentações do inimigo. Ele é o enganador e não devemos deixar ser atraídos por ele. E pelo poder do Deus Espírito Santo, devemos fugir das armadilhas do mal e de toda a sua aparência. Por isso, o último conselho de hoje vem das palavras inspiradas por Deus a Paulo, que diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.